O quarto do hospital cheirava a medicamentos e a algo indefinivelmente amargo, talvez a própria morte. Eva Costa estava sentada em uma cadeira dura ao lado da cama, olhando para seu pai. Heitor Almeida, outrora o poderoso proprietário da maior indústria do país, agora parecia minúsculo sob o cobertor branco como a neve. Seu rosto estava encovado, sua pele adquirira um tom ceroso e seus olhos, aqueles mesmos olhos que antes faziam os sócios tremerem durante as negociações, agora olhavam para sua filha com uma ternura inefável. Do lado de fora da janela, o meio-dia chegava ao fim. O sol lançava raios tímidos nas paredes do quarto, mas essa beleza parecia uma zombaria cruel. A vida estava deixando a pessoa que Eva mais amava no mundo, enquanto o mundo continuava a existir como se nada estivesse acontecendo. Pai, Eva chamou baixinho, apertando sua palma fria. Não fale sobre nada agora. Descanse. Heitor balançou a cabeça fracamente. Seus lábios tremeram e ele conseguiu dizer com dificuldade: Querida, preciso dizer uma coisa. O tempo é curto. Eva sentiu seu coração se comprimir dolorosamente. Ela sabia que este momento chegaria, mas ainda não estava pronta. Seu pai, a única pessoa além de sua mãe que realmente a amava. A mãe de Eva se divorciou de seu pai quando Eva tinha 8 anos, deixando a filha com seu nome de solteira Costa. O divórcio foi tranquilo. A filha via o pai nos fins de semana. Eva morou com a mãe em outra cidade até os 16 anos. Seu pai continuou a sustentá-las bem. Então sua mãe teve um derrame e não pôde ser salva. Desde então, Heitor substituiu ambos os pais para sua filha, embora o trabalho tomasse quase todo o seu tempo. Mas ele tentava. Todas as noites, quando chegava em casa, ele ia ao quarto dela, perguntava como as coisas estavam e a abraçava. Esses abraços eram tudo para Eva. Estou ouvindo, pai. Ela sussurrou, tentando conter as lágrimas. Heitor encheu os pulmões de ar. Cada palavra vinha com esforço. Você receberá toda a minha herança. A empresa, o dinheiro, os imóveis, tudo. Eva assentiu. Ela esperava por isso. Não havia outros herdeiros. Os parentes de seu pai há muito se distanciaram. Os amigos se revelaram falsos quando a doença apareceu. Apenas os dois restaram. Mas seu pai continuou, e seu olhar tornou-se mais aguçado, como se a força de antes brilhasse uma última vez. Há uma condição. Está escrita no testamento. Você deve trabalhar exatamente 1 ano como faxineira na minha empresa. Eva congelou. Ela não tinha certeza se ouviu corretamente. Talvez fosse um delírio causado pela medicação. Mas os olhos de seu pai a olhavam com clareza e firmeza. O que, pai, eu não entendo. 1 ano, Heitor repetiu, e seus dedos apertaram fracamente a mão dela. 12 meses. Uma faxineira comum, com seu sobrenome Costa. Ninguém deve saber quem você é. Se você recusar ou não aguentar tudo, vai para uma instituição de caridade. Sem exceções. Eva abriu a boca, mas não encontrou palavras. Uma faxineira. Ela, Eva Costa, formada em uma universidade de prestígio. Uma garota que passou a vida inteira no luxo. Deveria limpar o chão. Parecia absurdo, uma piada cruel. Mas por quê? Ela finalmente exalou. Pai, isso é um absurdo. Por que eu preciso disso? Heitor fechou os olhos. Uma sombra de sorriso deslizou por seu rosto triste, mas ao mesmo tempo cheio de determinação. Porque você nunca soube como vivem as pessoas comuns. Aquelas que trabalham na minha empresa por um salário mínimo, que contam cada centavo todo mês, que têm medo de perder o emprego, que suportam humilhação por um pedaço de pão. Você é inteligente e gentil, mas não entende o mundo delas. E sem esse entendimento, você não pode ser uma verdadeira líder. Eva ficou em silêncio. Por dentro, tudo fervia, protesto, ressentimento e incompreensão.
mas ao mesmo tempo ela via o quão importante isso era para seu pai. Seu rosto brilhava com determinação, apesar da fraqueza de seu corpo. Ele claramente pensou nessa decisão por muito tempo. Você vai aprender quem é verdadeiramente honesto, sussurrou Heitor. E quem é um canalha, quem merece confiança e quem é um traidor. Esta será aí a sua universidade, uma de verdade. Você verá as pessoas sem máscaras, porque elas não saberão quem você é. E você entenderá o que significa ser fraca, desprotegida e invisível. Ele ficou em silêncio, juntando forças. Eva sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu construí esta empresa, continuou seu pai, quase inaudivelmente. E sempre me orgulhei de ter criado empregos, dado uma chance às pessoas. Mas com o tempo, comecei a me distanciar. Parei de ver os funcionários comuns. Mas eles são a base de tudo. Sem eles, a empresa não é nada. Quero que você entenda isso antes de liderar o império. Você deve passar pelo que as pessoas mais invisíveis, as mais vulneráveis, passam. Lágrimas ainda brotaram escorrendo por suas bochechas. Ela entendia a lógica de seu pai, mas era tão assustador, tão incrivelmente difícil. Um ano de humilhação, trabalho duro, uma vida à qual ela não estava acostumada. Ela seria capaz de suportar. Tudo bem, ela disse com a voz rouca, enxugando as lágrimas. Tudo bem, pai. Eu vou fazer isso. Eu prometo. Heitor sorriu pela primeira vez em muitos dias. Sua mão relaxou na palma dela, como se um peso enorme tivesse caído de sua alma. Minha menina inteligente, ele exalou. Eu sabia que você conseguiria. Você é forte, mais forte do que pensa. E este ano a tornará ainda mais forte. Eva se inclinou para ele e abraçou-o com cuidado, com medo de causar dor. Heitor acariciou seu cabelo como na infância. Eu te amo, minha menina, ele sussurrou. E sempre terei orgulho de você. 3 dias depois, Heitor Almeida morreu tranquilamente durante o sono sem sofrer. Eva estava lá, segurando sua mão até o último suspiro. O funeral foi modesto, apenas com as pessoas mais próximas. Eva ficou ao lado do caixão, sentindo-se vazia. O mundo que ela conhecia havia desmoronado. À frente estava um ano de provações que ela nem conseguia imaginar direito. A semana passou voando em uma névoa. O tabelião leu o testamento. Tudo estava exatamente como seu pai dissera. Um ano de trabalho como faxineira na Tecnologias Almeida. Caso contrário, todos os bens iriam para uma instituição de caridade. Sem brechas, sem exceções. A condição estava escrita em pedra. Os advogados de seu pai haviam cuidado disso. O advogado da empresa, um homem idoso e seco com um olhar penetrante, entregou um envelope a Eva após a parte oficial. Seu pai pediu para entregar isso a você pessoalmente, disse ele severamente. E ele também me ordenou que lhe dissesse que se você revelar sua verdadeira origem, antes do final do prazo, a condição será considerada não cumprida. Eva pegou o envelope com os dedos trêmulos. Dentro havia uma breve carta escrita com caligrafia instável. Querida, não tenha medo. Isso não é um castigo, mas um presente. Você verá algo que a mudará para sempre. Você aprenderá o valor da dignidade humana. Você entenderá que dinheiro não é nada sem respeito pelas pessoas. Seu pai. Eva dobrou a carta de volta, escondendo as lágrimas. Um presente, que belo presente, esfregar o chão e suportar humilhação. Mas ela deu sua palavra. E ela a cumpriria, custe o que custar. Na manhã de segunda-feira, Eva estava em frente ao espelho em um minúsculo apartamento alugado perto do escritório. Ela alugou este apartamento especificamente para que ninguém soubesse onde ela morava. E ela poderia mostrá-lo aos colegas se necessário. Mas isso era parte da provação. E ela planejava morar na casa de seu pai, às vezes nos fins de semana. Ela tinha dinheiro para viver. Seu pai havia cuidado disso. Ela usava um terno cinza simples, cabelo preso em um rabo de cavalo comum sem maquiagem. Eva tirou todas as joias e escondeu coisas caras.
A garota que a olhava do espelho parecia uma estranha pálida assustada perdida. É só por um ano, Eva disse a si mesma. 365 dias. Eu consigo. Eu preciso conseguir. A indústria Tecnologias Almeida ficava em um bairro industrial, um enorme prédio de concreto e vidro cercado por armazéns e oficinas. Ela entrou pela entrada de serviço, uma porta estreita na lateral do prédio, onde trabalhadores de macacão e pessoal técnico se aglomeravam. Ninguém prestou atenção nela. Ela era uma deles, invisível. A chefe do departamento de limpeza, uma mulher de meia idade roliça, com olhos indiferentes, deu-lhe um olhar avaliador. Costa, documentos. Eva entregou sua carteira de trabalho e identidade. O sobrenome de sua mãe não levantou suspeitas. A ligação com Almeida estava oculta pelo divórcio de seus pais muitos anos antes. Sem experiência de trabalho, sem formação, a supervisora perguntou, folheando os papéis com uma expressão azeda. Não, Eva respondeu baixinho. Ela certamente não iria divulgar seu diploma universitário. Bem, tudo bem. Ana vai te treinar. Ela é a faxineira sênior experiente. Salário o mínimo como todos os novatos. Pagamento 2 vezes por mês. Horário 6 dias por semana, das 8 horas da manhã às 17 horas da noite. Intervalo meia hora para o almoço exatamente às 13 horas. Não toleramos atrasos. 3 atrasos resultam em multa. Faltas levam à demissão. Entendido. Sim, Eva respondeu quase inaudivelmente. Bom, vá para o depósito de materiais no primeiro andar. Você receberá seu uniforme e equipamento lá. Ana chegará em 10 minutos. Eva assentiu e saiu para o corredor. Medo, excitação. O pressentimento de algo irreversível se misturavam em um sentimento pesado. Ela andou pelos corredores. Funcionários internos de negócios passavam por ela sem notá-la. Ela era invisível. Apenas uma faxineira. Parte do cenário. O depósito de materiais era uma salinha minúscula com uma janela estreita sob o teto. Cheirava a água sanitária, panos velhos e umidade. Baldes, esfregões e frascos de produtos de limpeza estavam nas prateleiras. Eva vestiu o uniforme, um jaleco cinza desbotado. Era muito grande nos ombros e curto nas mangas. Mas não havia escolha. Alguns minutos depois, a porta se abriu e uma mulher idosa entrou, gentil e acolhedora. Rugas perto de seus olhos revelavam anos de trabalho duro, mas seu olhar era caloroso. Você é a novata. Sou Ana Souza. Vamos trabalhar juntas. Eva assentiu e se apresentou. Ana sorriu, mas em seus olhos havia cansaço. Bem então, Eva. Agora vou te mostrar o que e como. Há muito trabalho. Nunca há tempo suficiente. O principal é não se destacar. Faça tudo em silêncio e não seja pega pela gerência. Eles não gostam quando as faxineiras são muito visíveis. Entendeu? Entendi, Eva respondeu baixinho, embora ainda não entendesse nada. Ana pegou um balde, encheu-o com água da torneira, adicionou uma solução de limpeza e entregou a Eva um esfregão. Vamos começar pelos corredores do segundo andar. Há escritórios lá, muita gente andando. Até às 10 horas da manhã, tudo deve estar brilhando. Vamos. Elas saíram do depósito e Eva sentiu tudo se comprimir por dentro com medo e pressentimento. Tinha começado. Um ano de provações. Um ano que deveria mudá-la para sempre. A primeira hora passou em uma névoa. Eva esfregava o chão, passando diligentemente o esfregão no linóleo, limpava a poeira dos parapeitos das janelas, recolhia o lixo das lixeiras. Suas mãos rapidamente se cansaram. Ela nunca havia feito trabalho físico. Suas costas doíam de tanto se curvar. Mas o pior de tudo era outra coisa, os olhares. Os funcionários olhavam através dela como se ela não existisse. Alguém jogou lixo fora da lixeira sabendo que seria limpo.
Alguém a empurrou com o ombro ao passar, sem nem mesmo se desculpar. Um homem de terno caro pisou em seu pé apressado para uma reunião e nem se virou. Eva cerrou os dentes, continuando a trabalhar. Isso é temporário, ela repetia para si mesma. Apenas 1 ano. Eu vou suportar. Na hora do almoço, suas forças estavam se esgotando. Eva foi para o refeitório, uma sala enorme com mesas compridas onde trabalhadores e pessoal técnico comiam. Não havia ar-condicionado e cadeiras confortáveis aqui como no refeitório para gerentes seniores nos andares superiores. Aqui cheirava a comida barata e suor. Eva pegou uma bandeja com sopa e arroz com feijão, nada de especial, mas comestível. Pagou. Sentou-se em uma mesa distante, esperando ficar sozinha. Então 2 mulheres entraram. Elas se sentaram sem notá-la. Uma jovem com lábios pintados de cores vivas e uma expressão arrogante. O crachá dizia Roxane Furtado, gerente de escritório. A segunda mais velha com um olhar aguçado e um sorriso cáustico. Zoe Martins, secretária do departamento de logística. Ouviu dizer que chegou uma faxineira nova. Roxane perguntou, mexendo seu chá. Sim, respondeu Zoe, mordendo um sanduíche. Eu a vi esta manhã, jovem bonita. Bem nada que o Beto Lima não resolva rapidamente. Eva congelou com a colher na boca. Qual é? Roxane sorriu com desdém. Todas as faxineiras passam por ele. É como um ritual de iniciação. Elas riram uma risada desagradável e maliciosa. O principal é que ela não abra a boca, acrescentou Zoe. Já temos problemas suficientes sem as espertinhas. Deixe-a fazer seu trabalho em silêncio. Exato. E a faxineira anterior começou a exigir seus direitos, dizendo que era assédio. Rapidamente a colocaram em seu lugar, demitiram-na por faltas. Aqui você precisa saber o seu lugar. Que você. Elas terminaram de comer, levantaram-se e saíram sem nem olhar na direção de Eva. E ela ficou sentada, como se atingida por um raio. Beto Lima, gerente de armazém. Ela já tinha ouvido esse nome. Seu pai às vezes o mencionava em conversas, reclamando que ele era rude com os subordinados. Mas o que significava resolver? E por que elas estavam falando sobre isso com tanta calma? Como se fosse normal. Eva colocou a colher no prato. Seu apetite desapareceu completamente. Por dentro, tudo fervia indignação, choque e medo. Ela estava enfrentando pela primeira vez na vida que era considerada não uma pessoa, mas uma coisa. Um objeto. Algo que poderia ser usado e descartado. É isso que você queria que eu visse, pai. Ela pensou amargamente. Depois do almoço, do serviço, Ana mandou Eva para o armazém para limpar o local após uma descarga. Eva pegou o esfregão e o balde e foi para o prédio distante onde ficavam os armazéns. O prédio era velho e sombrio. Corredores longos, lâmpadas fracas, prateleiras até o teto com caixas e paletes. Cheirava a poeira a óleo de máquina e algo mofado. Eva entrou no enorme salão e começou a limpar o chão. Havia muita sujeira pegadas, óleo derramado lixo. Ela trabalhou em silêncio, tentando não pensar nas palavras de Roxane e Zoe. Mas o medo não a largava. Não se passaram nem 10 minutos quando ela ouviu passos pesados. Ela se virou. Diante dela estava um homem de meia idade, ombros largos, com um rosto grosseiro, um olhar insolente e um sorriso presunçoso. O crachá dizia Beto Lima, gerente do complexo de armazéns. Uma novata. Ele disse arrastado, olhando Eva de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Bonita. Qual o seu nome? Eva sentiu tudo se comprimir por dentro. Eva. Ela respondeu tentando manter a calma. Eva. Repetiu Beto, como se estivesse saboreando o nome. Belo nome. Escute. Eva, preciso te explicar uma coisa.
Temos nossas próprias regras aqui. Você entende do que estou falando? Eva ficou em silêncio segurando o esfregão. Por dentro, tudo gelou. Ela entendeu que o que as mulheres no refeitório falaram estava prestes a acontecer. Você trabalha aqui, continuou Beto, dando um passo mais perto. E eu sou o chefe do armazém. Isso significa que você está sob minha autoridade. E você deveria, como dizer de forma mais gentil, ser útil para mim. Você quer que o trabalho seja confortável? Certo, para não ter problemas. Ele estendeu a mão prestes a tocar seu ombro. Eva recuou bruscamente. Preciso trabalhar, disse ela, tentando evitar que sua voz tremesse. Trabalhar. Beto sorriu com desdém e um brilho desagradável apareceu em seus olhos. Querida, você não entende como as coisas funcionam aqui. Aqui todo mundo sabe o seu lugar. E o seu lugar é onde eu digo. Se você for uma boa menina, tudo ficará bem. Bônus, folgas, trabalho fácil. Mas se você começar a se fazer de difícil. Ele deu de ombros. Bem, você entende. Ele deu outro passo. Eva sentiu as costas pressionadas contra as prateleiras. Não havia para onde recuar. Beto bloqueou seu caminho, pairando sobre ela com seu corpo maciço. Ele cheirava a tabaco. Eva sentiu um terror real. Naquele momento, ela entendeu que seu pai estava absolutamente certo. Ela nunca soube como viviam aqueles que não têm proteção, dinheiro ou influência. Ela estava indefesa. Sua palavra não significava nada. Ela era ninguém. Beto já havia estendido a mão em direção ao seu rosto quando uma voz clara e calma soou. Beto, afaste-se dela. Beto congelou e virou a cabeça. Na porta do armazém estava um homem de cerca de 30 anos, alto, magro, com uma camisa cinza simples e jeans gastos. Seu rosto estava calmo, mas a firmeza podia ser lida em seus olhos. O crachá dizia: Elias Monteiro, engenheiro. Monteiro. Beto sibilou, sem esconder sua irritação. Que diabos você está fazendo aqui? Esqueci uma ferramenta no armazém, respondeu Elias com voz uniforme. E acabei vendo você assediando a nova funcionária. Não estou assediando, retrucou Beto. Estou apenas explicando as regras de trabalho. As regras de trabalho não envolvem contato físico, observou Elias calmamente. Afaste-se dela, por favor. Beto cerrou os dentes. Ele claramente não estava acostumado a ser contrariado. Mas Elias permaneceu calmo e confiante sem desviar o olhar. Uma pausa pesada pairou entre os homens. Ela ainda não sabe como tudo funciona aqui, acrescentou Elias mais suavemente. Deixe-a se integrar à equipe, se acostumar. E então, se houver alguma questão, elas podem ser discutidas em um ambiente normal. Beto bufou, mas recuou. Eva sentiu o ar se tornar acessível para respirar novamente. Ok, Monteiro. Beto lançou com um sorriso zombeteiro. Já que você está a defendendo, isso significa que você mesmo já colocou os olhos nela. Bem, bem. Só lembre-se, eu sou o chefe aqui e ainda vou ficar de olho nessa garota, mais cedo ou mais tarde. Ele se virou e saiu com passos pesados batendo a porta. O silêncio no armazém parecia ensurdecedor. Eva se apoiou nas prateleiras, sentindo os joelhos tremerem. Com a agitação, ela não conseguiu segurar o esfregão e ele caiu de seus dedos fazendo barulho no chão. Elias se abaixou, pegou-o e entregou a Eva. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Eva assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Sua garganta estava apertada por lágrimas que subiam. É sempre assim. Ela finalmente conseguiu dizer. Elias suspirou e baixou os olhos. Infelizmente, sim. Beto Lima acha que as faxineiras são seu território pessoal. Ele assedia todas as novatas. A maioria suporta porque tem medo de perder o emprego. E aquelas que não suportam eles encontram maneiras de demiti-las. Faltas que não aconteceram. Desfalques de fundos e inventário que eles arranjam de propósito.
Reclamações de clientes supostamente insatisfeitos. Beto tem conexões na administração. Eva sentiu a raiva ferver por dentro. Ali estava o verdadeiro rosto da empresa que seu pai construiu. O que estava escondido por trás de belos relatórios e números de lucro. Humilhação, medo, desamparo. Obrigada, disse ela, olhando nos olhos de Elias. Obrigada por intervir. Elias deu de ombros envergonhado. É apenas decência humana. Sinto muito por não poder fazer mais. Sou apenas um engenheiro. Não tenho influência. Você fez mais do que qualquer um hoje, respondeu Eva baixinho. Elias sorriu timidamente, um pouco triste. Havia algo tocante nesse sorriso. Qual o seu nome? Ele perguntou. Eva. Eva Costa. Elias Monteiro. Muito prazer em conhecê-la. Ele estendeu a mão. Eva a apertou. A mão de Elias era quente e macia. Se houver mais problemas com o Beto, disse Elias, tente ficar perto de outras pessoas. Ele raramente ataca quando há testemunhas. E tente não ficar sozinha com ele. Ok. Eva assentiu. Vou tentar. Elias hesitou como se quisesse acrescentar algo, mas depois apenas assentiu e saiu. Eva o observou ir sentindo uma estranha gratidão. Neste mundo frio e cruel em que ela havia caído, havia uma pessoa que simplesmente ajudou. Sem cálculo, sem exigências. Ela pegou o esfregão e continuou trabalhando. Mas agora uma pequena centelha de esperança brilhava em seu peito. À noite, Eva voltou para seu apartamento alugado completamente exausta. Seu corpo todo doía, suas mãos ardiam, suas costas doíam. Ela desabou na cama sem se despir e ficou ali, olhando para o teto. O primeiro dia de trabalho como faxineira foi um pesadelo. Humilhação que ela nem sequer esperava. Olhares através dela, como se ela fosse parte dos móveis. As ameaças de Beto. A conversa entre aquelas duas mulheres no refeitório que discutiam as faxineiras como material descartável. Como eles vivem, pensou Eva. Aqueles que trabalham aqui há anos. Como eles suportam isso dia após dia. Ela se lembrou de Ana Souza, a mulher gentil e cansada, que pacientemente a ensinou o dia todo a limpar o chão, tirar o pó, manusear o equipamento. Ana nunca reclamou uma vez, nunca disse uma palavra sobre a dificuldade do trabalho. Ela apenas fazia seu trabalho com dignidade. Eva pensou em Elias. Ele também parecia uma pessoa de outro mundo honesto, decente, não quebrado por este sistema. Interessante. Qual era a história dele? Por que uma pessoa tão educada trabalhava como um simples engenheiro por um salário mínimo? Ela adormeceu com esses pensamentos, mergulhando em um sono pesado e inquieto. Na manhã do segundo dia, Eva se levantou com dificuldade. Seus músculos doíam como se tivessem sido espancados. Ela mal conseguiu chegar ao chuveiro. Ficou sob a água quente, tentando esticar o corpo rígido. Depois vestiu o mesmo terno cinza e se arrastou para o trabalho. Ana a encontrou no depósito de materiais com um olhar compreensivo. Tudo dói? Ela perguntou com compreensão. Sim, admitiu Eva honestamente. Você vai se acostumar. Em cerca de 2 semanas, seu corpo se reajustará. O principal é não desistir. Muitos fogem nos primeiros dias. Eva sorriu amargamente. Ela não podia fugir. 1 ano, essa era a condição do testamento. Mas Ana não sabia disso. Hoje vamos limpar os escritórios no 3º andar, disse Ana. É mais silencioso lá do que no armazém. É verdade que as pessoas lá são arrogantes. Mas você apenas trabalha em silêncio, não entre em conversas. Elas subiram para o 3º andar. Aqui ficavam os escritórios da gerência média, gerentes de vendas, profissionais de marketing, contadores. Escritórios claros, móveis, confortáveis, ar-condicionado. Um mundo completamente diferente em comparação com onde Eva e Ana trabalhavam.
Elas começaram pelo corredor. Eva limpava o chão. Ana limpava as janelas. Funcionários entravam e saíam dos escritórios, conversavam, riam. Ninguém prestava atenção nas faxineiras. E então aquela mesma Roxane Furtado saiu do escritório, a gerente de escritório que discutiu as faxineiras no refeitório ontem. Ela carregava uma pilha de papéis e falava ao telefone. Passando por Eva, ela casualmente jogou um copo de café vazio diretamente no chão recém-limpo. Eva congelou. O copo rolou, deixando um rastro marrom. Roxane nem olhou para trás. Ela continuou andando, tagarelando ao telefone sobre algumas reuniões. Ana se aproximou silenciosamente. Pegou o copo, limpou o chão. Seu rosto permaneceu calmo, mas um lampejo de dor apareceu em seus olhos, uma dor antiga e familiar de humilhações constantes. É sempre assim? Perguntou Eva baixinho. Sempre, respondeu Ana igualmente baixo. Eles não nos veem como pessoas. Para eles, somos apenas parte do cenário, como esfregões ou baldes. Eva franziu a testa. Por dentro, a raiva fervia, mas ela não podia fazer nada. Ainda. Ela era apenas uma faxineira Eva Costa. Ninguém. Na hora do almoço, elas terminaram com o terceiro andar. Eva foi para o refeitório novamente. Sentou-se na mesma mesa distante, comeu o mesmo almoço barato. Ana sentou-se ao lado dela. Você está aguentando bem, disse ela com aprovação. Muitas novatas já estão chorando ou fazendo cenas no segundo dia. Qual o sentido de fazer uma cena? Respondeu Eva cansada. Exatamente. Você só tem que fazer seu trabalho e não prestar atenção na grosseria. Com o tempo você para de notar. Mas isso não está certo. Eva não conseguiu se conter. As pessoas não deveriam tratar umas às outras assim. Ana olhou para ela com um sorriso triste. Querida, em um mundo ideal, sim. Mas não vivemos em um mundo ideal. Vivemos onde alguns têm poder e outros não. E aqueles que têm poder fazem o que querem. Eva quis objetar, mas permaneceu em silêncio. Porque Ana estava certa. E seu pai queria que ela entendesse isso na própria pele, sem rodeios. Depois do almoço, elas foram enviadas ao laboratório para limpar o chão e levar o lixo. O laboratório ficava em uma ala separada do prédio. Engenheiros e técnicos trabalhavam aqui desenvolvendo novos equipamentos. Eva entrou na sala espaçosa, cheia de mesas, com instrumentos, computadores, diagramas. Elias Monteiro estava sentado em uma das mesas. Ele estava tão absorto no trabalho que nem notou a chegada delas. Eva começou a limpar o chão, tentando não fazer barulho. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela observava Elias secretamente. Ele estava soldando algo, verificando com o diagrama no monitor. Seu rosto estava concentrado, seus movimentos precisos. Ficou claro que ele conhecia seu ofício. Monteiro, no que você está trabalhando? Uma voz aguda soou. Um homem de cerca de 50 anos entrou no laboratório roliço e com uma expressão arrogante. O crachá dizia: Pedro Guzmão, chefe do Departamento de Desenvolvimento. Elias levantou a cabeça. Estou finalizando o circuito para o novo controlador, Sr. Guzmão. O senhor pediu para sexta-feira. Sim, sim. Guzmão acenou com desdém. Só sem iniciativa, entendeu? Faça estritamente de acordo com a especificação técnica, sem melhorias ou inovações. Temos padrões aqui, não suas fantasias. Elias fez uma careta, mas assentiu. Ok. Guzmão andou pelo laboratório. Olhou para papéis em outras mesas, resmungou algo para si mesmo e saiu. Elias suspirou e voltou ao trabalho. Eva involuntariamente encontrou seu olhar. Elias a reconheceu e sorriu. Como estão as coisas? O Beto não te incomodou mais. Não, ainda não, respondeu Eva baixinho, olhando ao redor para se certificar de que Ana não ouvia. Isso é bom. Fique longe dele. Vou tentar.
Evavi hesitou. Depois perguntou: No que você está trabalhando? Elias se animou. Estou desenvolvendo um controlador eletrônico para a linha de produção. Deve automatizar o processo de embalagem. Veja, ele apontou para o diagrama. Aqui os sensores leem o tamanho do produto e o controlador seleciona a embalagem apropriada. Isso economizará tempo e reduzirá defeitos. Eva ouvia fascinada, via. Elias falava com tanta paixão que ficava claro que ele amava seu trabalho. E aquele homem que estava aqui, ela começou. Gusmão. Elias fez uma careta. Meu chefe. Ele tem medo de tudo que é novo. Acha que qualquer mudança ameaça sua posição. Então ele sufoca qualquer iniciativa. Mas suas ideias poderiam melhorar a produção. Poderiam. Mas Gusmão não quer isso. Ele quer estabilidade e paz. Sentar em sua cadeira até a aposentadoria e receber seu salário. Eva balançou a cabeça. Ali estava outro problema da empresa que seu pai não conhecia. Pessoas talentosas esmagadas por chefes medíocres que temiam a competição. Elias, por que você não vai para outra empresa? Ela perguntou. Com seu conhecimento você encontrará um lugar melhor. O rosto de Elias escureceu. Eu tenho uma mãe doente. Ela precisa de cuidados constantes. Não posso sair da cidade e não posso arriscar meu emprego. Aqui, pelo menos, o salário é pequeno, mas estável. E em outros lugares, eles podem não me aceitar ou exigir horas extras, viagens de negócios. Isso não me convém. Eva sentiu pena. Ali estava ele, um verdadeiro herói, uma pessoa que sacrifica suas ambições por um ente querido. Não por dinheiro, não por fama. Simplesmente porque é o certo. Eva, vamos, chamou Ana do corredor. Faltam mais 2 andares. Desculpe, preciso ir, disse Eva a Elias. Claro. Obrigado por ouvir minhas queixas. Ele sorriu. Não são queixas. É a realidade, respondeu Eva e saiu do laboratório. À noite, voltando para casa, Eva pensou em Elias. Sobre seu talento que ninguém valorizava, sobre seu sacrifício, sobre sua honestidade. Pessoas assim são raras, e é injusto que permaneçam na sombra enquanto mediocridades como Gusmão se sentam no topo. Preciso fazer algo, decidiu Eva. Quando o ano acabar, quando eu me tornar a dona da empresa, vou mudar tudo. Mas por enquanto sou apenas uma faxineira que vê e lembra. Em casa, ela pegou um caderno e começou a escrever. Nomes, fatos, injustiças, tudo o que ela tinha visto nesses 2 dias. Beto Lima assedia as faxineiras. Pedro Gusmão sufoca funcionários talentosos. Roxane Furtado é rude com os subordinados. E assim por diante. Este caderno se tornaria sua arma quando chegasse a hora, mas agora ela não era ninguém. E ela tinha que percorrer este caminho até o fim. Ela foi para a cama, sentindo o cansaço pesar como chumbo. Mas a determinação brilhava em sua alma. Ela daria conta. Ela suportaria. Pela memória de seu pai. Pelo futuro da empresa. Por pessoas como Elias e Ana, que mereciam algo melhor. O ano estava apenas começando. 1 mês se passou. 30 dias de trabalho duro, humilhação e descobertas. Eva aprendeu a segurar os esfregões para que suas costas não doessem no final do dia. Ela aprendeu a ser invisível, a passar pelos funcionários sem chamar a atenção. Ela aprendeu a ficar em silêncio quando queria gritar. Mas o mais importante, ela aprendeu a ver. Ver o que antes estava escondido por trás da bela fachada de uma empresa de sucesso. Cada dia revelava novas facetas da injustiça. A faxineira Dilda, que trabalhava aqui há 15 anos, recebia o mesmo salário dos novatos. Quando ela pediu um aumento, disseram-lhe que ela poderia procurar outro lugar. O empilhador Vitor trabalhava no turno da noite, mas as horas extras não eram pagas. A gerência disse que era voluntário.
A cozinheira do refeitório economizava nos produtos porque o orçamento foi cortado e o padrão da porção aumentou. Eva anotava tudo em seu caderno. À noite, em seu apartamento alugado, ela se sentava à mesa e registrava metodicamente os fatos: nomes, datas, casos específicos. Este caderno se transformou em sua investigação pessoal, mas também houve momentos de luz. Ana Souza tornou-se não apenas uma mentora para ela, mas quase uma mãe. Ela ensinou a Eva não apenas o trabalho, mas também a vida entre as pessoas comuns. Vê aquele rapaz, sussurrou Ana, uma vez acenando para um jovem carregador. Aquele é o Daniel. Ele tem 23 anos, mas já sustenta dois irmãos mais novos. Seus pais morreram em um acidente há 2 anos. Ele trabalha aqui 12 horas. Depois procura bicos. Eva olhou para Daniel, que carregava caixas pesadas, e seu coração se apertou. Quantas histórias como essa existiam por ali? Quantas pessoas lutavam pela sobrevivência, enquanto no topo sentavam-se aqueles que nem sabiam seus nomes? Elias Monteiro também se tornou parte de sua vida. Eles se cruzavam com frequência. Eva limpava o laboratório 3 vezes por semana, e Elias estava sempre lá, curvado sobre seus desenhos e diagramas. Gradualmente, conversas cautelosas se desenvolveram entre eles. Como está sua mãe? Eva perguntava, limpando as mesas. Melhor hoje, respondia Elias, sem levantar os olhos do trabalho. Os novos medicamentos ajudam um pouco. Verdade, são muito caros. Metade do meu salário vai para eles. E o que os médicos dizem? Dizem que ela precisa de uma cirurgia, mas custa tanto que nunca vou conseguir economizar em minha vida. Eva ficou em silêncio, sentindo-se impotente. Ela poderia ajudar agora mesmo. Ela tinha dinheiro guardado antes do início deste ano. Mas ela não podia se revelar. A condição do testamento era rigorosa. Ninguém deveria saber quem ela era. Mas ela poderia ajudar de outra forma, silenciosamente, anonimamente. Eva começou a agir com cuidado. Primeiro, ela estudou o arquivo da empresa. À noite, quando todos saíam, ela supostamente ficava para a limpeza do escritório e vasculhava os documentos. Ela encontrou relatórios antigos sobre os desenvolvimentos de Elias, projetos que Guzmão havia rejeitado ou se apropriado. Um relatório em particular a interessou. 3 anos antes, Elias propôs um sistema de automação de inventário de armazém. Guzmão rejeitou o projeto, chamando-o de irrealista. Mas 1 ano depois, ele implementou um sistema semelhante, comprado de uma empresa terceirizada a um preço exorbitante, e recebeu um bônus por uma solução inovadora. Eva fez cópias dos documentos. Então, ela os enviou anonimamente para o RH com uma nota: prestem atenção ao plágio. Autor original: Elias Monteiro. 1 semana depois, rumores começaram a circular na empresa. Alguém do RH se interessou. Eles iniciaram uma investigação. Guzmão ficou nervoso e irritadiço com os subordinados. Eva observava de longe, continuando a limpar o chão e a tirar o lixo. Ninguém suspeitava que a faxineira invisível estava por trás disso. O próximo passo foi a oficina. Eva soube que no porão havia uma sala antiga que antes era usada para reparo de equipamentos, mas agora estava ociosa. Ela conversou com o gerente de instalações, um homem idoso que se revelou surpreendentemente gentil. Ouça, senhor Pacheco, disse ela. Posso limpar aquela oficina à noite? Preciso de trabalho extra e há muita sujeira lá. O gerente de instalações deu de ombros. Claro, o gerente de instalações deu. Vá em frente. A sala está vazia de qualquer maneira. Pegue a chave comigo. Apenas marque nos registros. Eva conseguiu acesso à oficina. À noite, após seu trabalho principal, ela descia lá e limpava. E também ela deixava a porta destrancada e espalhava a notícia entre os engenheiros de que a oficina estava aberta para projetos pessoais. Elias soube disso 1 semana depois. Ele veio uma noite quando Eva estava terminando a limpeza. É verdade que a oficina está disponível.
Ele perguntou com esperança na voz. Sim. Eva assentiu, fingindo estar apenas fazendo seu trabalho. O gerente de instalações permitiu. Ele diz: deixe-os usar desde que mantenham limpo. Meu Deus, isso é a salvação? Escapou de Elias. Eu estava com tanta falta de espaço para experimentos. Não há espaço em casa e aqui no laboratório Guzmão controla cada passo. Bem, agora você tem um lugar. Eva sorriu. Desde então, Elias começou a vir à oficina quase todas as noites. Ele trabalhava em seus projetos aqueles que Guzmão não aprovava. Eva, às vezes, passava por lá supostamente para verificar a limpeza e o via soldando circuitos com entusiasmo, testando instrumentos. Seus olhos brilhavam. Uma noite, quando Eva estava limpando o pó na oficina, Elias falou de repente: sabe, Eva, às vezes penso que minha vida é um beco sem saída, preso em uma posição onde não sou valorizado. Cuidando de uma mãe doente, não posso ir a lugar nenhum. Vivendo de salário em salário. E não posso mudar nada. Eva parou e olhou para ele. Mas você não desiste. Você continua a trabalhar em projetos, cuida da sua mãe. Isso é força. Elias sorriu tristemente. Ou fraqueza. Pessoas fortes mudam suas vidas. E eu estou apenas flutuando com a correnteza. Não, disse Eva com firmeza. Pessoas fortes são aquelas que não abandonam os entes queridos por uma carreira, que mantêm a dignidade mesmo quando humilhadas, que fazem seu trabalho bem, mesmo que ninguém perceba. Você é exatamente esse tipo de pessoa. Elias olhou para ela com surpresa. Você é incomum, Eva. Não é como todas as faxineiras. Você fala como se. Não sei, como se visse mais do que os outros. Eva sentiu um alarme. Precisava ser mais cuidadosa, não se entregar. Eu apenas gosto de observar as pessoas, respondeu ela evasivamente. E pensar. Isso é raro. Elias sorriu. A maioria das pessoas não pensa. Elas apenas existem. Eles ficaram em silêncio. O silêncio era confortável quente. Eva, disse Elias de repente. Obrigado por ouvir, por simplesmente estar aqui. Eva sentiu seu coração pular. Ela entendeu que estava se apaixonando por essa pessoa, por sua bondade, honestidade e talento. Mas ela não podia dizer nada. Entre eles havia um abismo não social, mas um abismo de mentiras. Ele não sabia quem ela era. E ela não podia se abrir. O tempo passou. Segundo mês. Terceiro. Eva se acostumou com o trabalho pesado. Suas mãos ficaram ásperas. Sua pele não tão delicada. Ela perdeu peso, tornou-se fisicamente mais forte. Mas o mais importante, ela mudou por dentro. Agora ela via o mundo através dos olhos daqueles que estão na base. Ela entendia seus medos, esperanças, sonhos. Ela sabia o valor de cada centavo porque entendia com que trabalho ele era ganho. Ela sentia a humilhação quando Roxane Furtado jogava lixo no chão recém-limpo. Ela sentia medo quando Beto Lima passava com um olhar lascivo, mas ela também aprendeu a se alegrar com as pequenas coisas. As palavras calorosas de Ana, o sorriso de Elias, a gratidão de um trabalhador que ela ajudou a limpar uma jaqueta. Paralelamente, Eva continuou suas atividades secretas. Ela deixava bilhetes anônimos no RH, apontando casos flagrantes de injustiça. Ela encontrou uma maneira, através de um amigo contador, de registrar corretamente as horas extras de Elias para que ele recebesse um pagamento extra. Ela conseguiu que a cozinheira do refeitório recebesse um orçamento maior para alimentos. Tudo isso foi feito discretamente através de terceiros, através de cartas anônimas. Ninguém suspeitava que uma simples faxineira estava por trás disso. Elias começou a mudar. Seus projetos da oficina começaram a ser notados. Um jovem engenheiro viu seu desenvolvimento e o mostrou à gerência contornando Guzmão. O projeto foi aprovado e até começou a ser implementado.
Elias recebeu um bônus. Quando Eva soube disso, seu coração se encheu de alegria. Ela tinha feito a coisa certa. Ajudou uma boa pessoa sem se revelar. Uma vez no refeitório, Elias sentou-se ao lado dela no almoço. Normalmente, os funcionários não se sentavam com faxineiros, mas Elias era diferente. Eva, tenho novidades, disse ele com entusiasmo. Meu projeto foi aprovado. Eles vão implementá-lo na produção e aumentaram meu salário. Isso é maravilhoso. Eva se alegrou sinceramente. Parabéns. Agora posso pegar um empréstimo e pagar a cirurgia da minha mãe. Os médicos dizem que há todas as chances de recuperação. Eva sentiu alívio. Ali estava a felicidade real humana. Não de comprar outra coisa cara, mas da capacidade de salvar um ente querido. Estou tão feliz, continuou Elias, que não desisti, que continuei trabalhando apesar de tudo. Sabe, parece-me que tenho um anjo da guarda. Tantas coincidências felizes nos últimos meses, como se alguém estivesse ajudando invisivelmente. Eva baixou os olhos, escondendo um sorriso. Talvez seja apenas o destino. Talvez, concordou Elias. Mas acredito que existem pessoas boas no mundo que ajudam sem esperar gratidão. Ele olhou para ela calorosamente, e Eva sentiu tudo por dentro se revirar. Essa pessoa, ele estava se tornando mais precioso para ela a cada dia, a cada encontro. Mas ela não podia dizer nada. Não agora. Não até o ano ter passado. No final do quarto mês, mudanças começaram a ocorrer na empresa. A investigação, iniciada por denúncias anônimas, revelou muitas violações. Guzmão foi rebaixado. Descobriu-se que ele realmente havia se apropriado de ideias alheias. Roxane Furtado foi privada de bônus por grosseria com subordinados. Alguém a gravou em um gravador de voz e forneceu a gravação à gerência. Beto Lima permaneceu em seu lugar por enquanto. Ele era mais astuto e cauteloso. Mas Eva sabia que a vez dele chegaria. Ela estava reunindo material sobre ele. Testemunhos de faxineiras que ele havia assediado. Registros de roubos do armazém que ele atribuía a outros. Tudo isso estava registrado em seu caderno, esperando a hora certa. Uma noite, Eva ficou até tarde na oficina. Elias também estava lá terminando o trabalho em um novo projeto. Eles ficaram sozinhos no silêncio do porão. Eva, disse Elias de repente olhando para cima de seu trabalho. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu ela, sentindo-se ansiosa. Por que você trabalha como faxineira? Você é claramente educada, inteligente. Poderia ter algo melhor. Eva congelou. A pergunta era natural. Ela mesma entendia que se destacava entre as outras faxineiras. A vida deu um jeito, respondeu ela evasivamente. Às vezes você tem que fazer o que é necessário, não o que quer. Mas você não parece infeliz. Pelo contrário, pensativa, como se estivesse aqui com algum propósito. Félio sorri. Talvez meu propósito seja apenas sobreviver. Não. Elias balançou a cabeça. É outra coisa. Eu vejo como você olha para as pessoas, como você nota detalhes, como você escreve algo em um caderno quando pensa que ninguém está vendo. Eva gelou. Ele notou. Ela precisava ser mais cuidadosa. Eu apenas gosto de observar, disse ela fracamente. Elias se aproximou, olhou em seus olhos. Eva, todo mundo tem sua história, e não vou insistir para que você conte a sua. Mas saiba que estou feliz por você estar aqui. Feliz por nos conhecermos. Você é especial. Eva sentiu seu coração bater mais rápido. Ela queria dizer a verdade, se abrir, confessar quem ela realmente era. Mas não podia. Mais 8 meses. 8 longos meses de mentiras. Obrigada, Elias, ela sussurrou. Você também é especial. A pessoa mais honesta que conheço. Elias sorriu.
Estendeu a mão, tocou cuidadosamente seu ombro. Então vamos ser amigos. Duas pessoas especiais em um mundo de pessoas comuns. Eva assentiu. Dentro dela, uma tempestade de emoções a rasgava. Ela entendeu que havia cruzado a linha. Apaixonou-se por uma pessoa que não sabia quem ela era. Por uma pessoa que ela enganava todos os dias. Mas era tarde demais para recuar. O ano tinha que passar. E ela tinha que aguentar, mesmo que isso partisse seu coração. O 7º mês de trabalho como faxineira estava em andamento. Eva acordou em seu apartamento e olhou pela janela. A manhã de outono estava nublada, mas dentro dela havia calma. Ela se acostumara a essa vida. Mais do que isso, ela encontrou um sentido nela. Ao longo desses meses, Eva se tornou o anjo invisível da empresa. Ela sabia sobre os funcionários mais do que qualquer um na gerência. Sabia quem tinha problemas de trabalho, quem merecia ajuda e quem merecia punição. E ela agia. Silenciosamente, metodicamente, sem deixar rastros. A lista de suas boas ações cresceu. Ela conseguiu que Gilda, a faxineira com 15 anos de experiência, finalmente recebesse um aumento. Ela deslizou uma carta anônima para o RH com cálculos mostrando que Gilda fazia o trabalho de 2 pessoas. Ela ajudou o empilhador Vitor a receber compensação por horas extras. Ela encontrou suas folhas de ponto no arquivo e as deixou na mesa do contador-chefe com uma nota sobre a violação da CLT. Ela conseguiu um aumento no orçamento do refeitório, enviando uma queixa anônima à vigilância sanitária. A inspeção revelou deficiências e a gerência alocou dinheiro. Mas, acima de tudo, Eva investiu esforços em ajudar Elias Monteiro. Ela se tornou sua patrona secreta, seu anjo da guarda invisível. Quando Guzmão tentou bloquear outro projeto de Elias Eva, encontrou maneiras de contorná-lo. Ela copiou documentos e os entregou diretamente ao diretor técnico, com cálculos convincentes de benefício econômico. Ela informou anonimamente os departamentos relevantes sobre os desenvolvimentos promissores de Elias. Ela até conseguiu que seu trabalho fosse publicado no jornal corporativo. Elias cresceu como especialista. Ele começou a ser notado, convidado para reuniões, consultado, confiado com tarefas complexas. Seu salário foi aumentado 2 vezes em 6 meses, e Eva observava de longe, continuando a limpar o chão e a tirar o lixo. Ninguém suspeitava que a faxineira discreta estava por trás de todas essas mudanças. Em meados do 7º mês, um evento importante ocorreu. Elias pagou a cirurgia de sua mãe. Eva soube disso quando ele voltou ao trabalho após uma semana de ausência. Seu rosto brilhava de felicidade. Eva, ele a chamou no corredor. Tenho notícias maravilhosas. Minha mãe fez a cirurgia e foi um sucesso. Os médicos dizem que ela vai se recuperar. Eva parou sentindo alegria por ele. Isso é maravilhoso, Elias. Estou tão feliz por você e sua mãe. Sabe, ele continuou com entusiasmo. Eu fico pensando de onde vem essa maré de sorte, aumento de salário, reconhecimento de projetos, dinheiro para a cirurgia. Como se alguém lá de cima estivesse ajudando. Eva baixou os olhos, escondendo um sorriso. Talvez você simplesmente tenha merecido com o seu trabalho. Talvez. Mas ainda sinto que há uma pessoa boa por perto que ajuda silenciosamente. Ele olhou para ela calorosamente. Por exemplo, você. Você sempre encontra tempo para ouvir apoiar. Isso significa muito. O coração de Eva se apertou. Se ele soubesse o quão perto estava da verdade. Estou apenas feliz pela sua felicidade. Ela respondeu baixinho. Elias hesitou como se quisesse dizer outra coisa, mas depois apenas sorriu e continuou. Eva o observou ir, sentindo emoções mistas. Alegria por ele, tristeza pela impossibilidade de se abrir e amor forte avassalador que tinha que ser escondido. No final do 7º mês, Eva decidiu lidar com Beto Lima.
ele permaneceu impune por tempo demais. Seu assédio continuava. Felizmente, após o primeiro incidente, ele evitou Eva, mas outras garotas tiveram menos sorte. Recentemente, uma nova faxineira começou a trabalhar Estela muito jovem. Beto a perseguiu desde o primeiro dia. Eva viu Estela saindo do armazém com os olhos marejados de lágrimas. Ela a questionou com cuidado. No início, a garota ficou em silêncio. Então desabafou. Ele. Ele disse que se eu não concordar, serei demitida. Não posso perder meu emprego. Tenho uma mãe deficiente. Eva a abraçou, acalmou-a. E então decidiu: chega. Beto precisa responder. Ela começou a coletar evidências. Conversou com outras faxineiras que sofreram com Beto. Gravou seus testemunhos. Instalou um gravador de voz no depósito silenciosamente em um canto sob as prateleiras. Gravou várias conversas onde Beto chantageava abertamente as garotas. Em seguida, compilou tudo em um dossiê volumoso. Testemunhos de 5 mulheres, gravações de áudio, datas, horários, fatos específicos. Adicionou documentos sobre estranhas baixas do armazém que Beto registrava para subordinados. O dossiê pousou na mesa do diretor-geral da empresa, o substituto do falecido Heitor Almeida, que administrava temporariamente o negócio. Anônimo, mas impecavelmente fundamentado. Uma semana depois, Beto Lima foi demitido, oficialmente por violações sistemáticas da disciplina de trabalho e abuso de posição oficial. Uma investigação até começou sobre desvio de fundos. Quando a notícia se espalhou pela empresa Eva, viu alívio nos rostos das faxineiras. Stella se aproximou dela no depósito e a abraçou. Não sei quem o entregou, mas é um milagre. Um verdadeiro milagre. Eva apenas assentiu, sem dizer nada. Ela era apenas uma faxineira que por acaso estava por perto. O 8º mês trouxe um novo teste. Guzmão, apesar de seu rebaixamento, não se acalmou. Ele guardava rancor de Elias, considerando-o o culpado de seus problemas, e decidiu se vingar. Uma manhã, Elias foi chamado ao diretor-geral. Eva soube disso por Ana, que ouviu a conversa da secretária. Seu coração pulou. Algo havia acontecido. Na hora do almoço, rumores se espalharam pela empresa. Elias foi acusado de roubo de propriedade intelectual. Supostamente, ele roubou desenhos de desenvolvimento em que o departamento estava trabalhando e tentou vendê-los para concorrentes. Eva gelou. Isso era mentira. Pura mentira. E ela entendeu quem estava por trás disso, Guzmão. Vingança. Ela correu para encontrar informações. Soube que Guzmão havia plantado uma correspondência de e-mail fabricada e um contrato falso com uma empresa concorrente para Elias. Tudo parecia convincente. Elias enfrentava demissão e processos judiciais. Possivelmente até um processo criminal. Eva não podia permitir isso. Ela tinha que agir e rápido. À noite, ela invadiu o escritório de Guzmão. Há muito tempo estudava o cronograma de limpeza. Sabia quando não havia ninguém lá. Ela hackeou seu computador. Tinha espiado a senha um mês antes ao limpar o escritório. Encontrou correspondências nas quais Guzmão discutia com um amigo o plano de incriminar Elias. Copiou tudo para um pendrive. Em seguida, subiu para a sala de servidores. A limpeza também estava em sua programação lá. Encontrou evidências nos registros de que os e-mails em nome de Elias foram enviados do computador de Guzmão e o endereço IMOUTREP foi falsificado. Compilou tudo isso em um novo dossiê. Desta vez, não o entregou ao diretor-geral, mas ao departamento jurídico com uma nota: materiais sobre o caso Monteiro. Verifiquem a fonte das acusações. Por 2 dias, ela esperou queimando de ansiedade. Ela esperou. Elias andava sombrio, deprimido. Uma vez ela o encontrou no corredor. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Eva, ele disse baixinho. Estão me acusando de algo que não fiz. Não sei como provar. Se me demitirem, não poderei pagar o tratamento da minha mãe.
tudo vai desmoronar. Eva pegou sua mão. Pela primeira vez, ela se permitiu tal gesto. Elias, acredite em mim. A verdade virá à tona. Você é uma pessoa honesta e isso será provado. De onde vem tanta certeza? Ele sorriu amargamente. Porque eu acredito na justiça, respondeu Eva com firmeza, e no fato de que pessoas boas não deveriam sofrer. Elias olhou para ela com ternura, depois apertou sua mão. Obrigado. Você é a única que me apoia. No terceiro dia, os resultados da investigação chegaram. Os advogados descobriram a falsificação. Peritos em computação confirmaram a fraude. Guzmão foi imediatamente demitido e processos judiciais começaram contra ele. Elias foi totalmente inocentado e recebeu desculpas oficiais. Além disso, foi nomeado chefe do Departamento de Desenvolvimento no lugar de Guzmão. Quando Eva soube disso, trancou-se no depósito e desabou em lágrimas. De alegria das emoções que a dominavam. Ela o havia salvado. Salvou a pessoa que amava. O nono mês tornou-se um tempo de mudanças. Elias, em sua nova posição, começou a mudar o departamento. Conseguiu aumentos salariais para engenheiros talentosos, implementou novos projetos. Criou uma atmosfera saudável. Ele era respeitado, valorizado. Eva continuou trabalhando como faxineira, mas agora via os frutos de seus esforços. A empresa estava mudando lentamente, mas com certeza, e a justiça era feita, a honestidade recompensada. Ela se pegava cada vez mais olhando para Elias. Ele se tornou mais confiante e mais feliz. Comprou ternos novos, agora seu salário permitia. Sua mãe estava se recuperando. A vida estava melhorando, e ele buscava cada vez mais a companhia de Eva. Eles agora almoçavam juntos quase todos os dias. Conversavam sobre tudo trabalho, vida, sonhos. Elias contava sobre seus planos para melhorar a produção e Eva ouvia, dava conselhos. Às vezes ele se surpreendia com sua perspicácia. Você fala como uma gerente, não como uma faxineira. Ele observou uma vez. Eva apenas sorriu. Talvez em uma vida passada eu tenha sido gerente. Sabe, disse Elias pensativo, você é realmente misteriosa. Mas eu gosto disso. Você não tenta impressionar, não representa um papel. Você é apenas real. Essas palavras cortaram Eva dolorosamente. Real. Mas ela vivia uma mentira há 9 meses, escondendo quem era, enganando a pessoa que amava. Elias, ela disse baixinho, diga-me honestamente, se você descobrisse que uma pessoa que você conhece era na verdade completamente diferente, você seria capaz de perdoar. Elias pensou. Depende das razões. Se a pessoa enganou por interesse próprio, por maldade, não perdoaria. Mas se ela tinha boas razões, se permaneceu boa, apesar da mentira, acho que sim. O que importa não são as palavras, mas as ações. Eva assentiu, memorizando cada palavra. Ela esperava que, quando chegasse a hora, ele se lembrasse delas. O 10º mês foi calmo. Eva continuou sua vida dupla. Durante o dia, uma faxineira que faz seu trabalho silenciosamente. À noite, um anjo da guarda que muda o destino das pessoas. Ela ajudou o jovem carregador Daniel a conseguir uma promoção. Ele se tornou capataz, seu salário dobrou. Ela conseguiu que Ana Souza recebesse o prêmio de funcionária do ano e um bônus em dinheiro. Conseguiu a melhoria das condições de trabalho nas oficinas, nova ventilação, roupas de trabalho confortáveis. A empresa estava se tornando melhor. E ninguém sabia que por trás disso estava uma faxineira quieta e discreta. As relações com Elias tornaram-se mais calorosas. Eles não eram mais apenas colegas que às vezes conversavam, eram amigos. Ou talvez algo mais. Mas ambos tinham medo de admitir. Uma noite, quando ambos ficaram até tarde na empresa, Elias terminando um projeto,
e Eva limpando as instalações, ele de repente perguntou: Eva, você tem alguém? Um marido noivo? Ela congelou. Não. Por quê? Apenas. Surpreendente. Uma garota tão inteligente, gentil, bonita e sozinha. Eva sentiu suas bochechas corarem. Talvez eu ainda não tenha conhecido a pessoa certa. Ou você o conheceu, mas não ousa admitir? Perguntou Elias baixinho. Eva levantou os olhos para ele. Ele parecia sério, atento. E em seu olhar estava a mesma coisa que ela sentia. Elias, ela sussurrou eu. Mas não terminou. Passos soaram no corredor. Eles rapidamente se afastaram um do outro. O momento foi perdido, mas Eva sabia que logo. Muito em breve o ano terminaria. E então ela poderia dizer tudo, se ele perdoasse sua mentira. O 11º mês passou voando. Eva sentiu a aproximação do desfecho. Mais 30 dias e o ano terminaria. 30 dias até o momento em que ela poderia tirar a máscara, ser ela mesma. Ela completou todos os seus assuntos secretos. A lista de injustiças estava esgotada. As pessoas boas receberam o reconhecimento merecido, as más, a punição. A empresa tornou-se completamente diferente e seu pai estaria orgulhoso. No último dia do 11º mês, Elias convidou Eva para um passeio depois do trabalho. Eles caminharam pela cidade, à noite, conversaram sobre a vida e, de repente, Elias parou, virou-se para ela. Eva, preciso confessar, estou apaixonado por você. Não sei como aconteceu, mas ao longo desses meses, você se tornou a pessoa mais importante para mim. O coração de Eva parou. Eu entendo. Ele continuou, que temos posições diferentes. Eu sou chefe de departamento, você é faxineira, mas não me importo. Para mim, você é apenas Eva, maravilhosa. Incrível, única. Lágrimas brotaram nos olhos de Eva. Elias, eu também. Eu também te amo. Mas há algo que você precisa saber. Amanhã. Amanhã eu te contarei tudo. Por favor, espere mais um dia. Elias assentiu e a abraçou. E nesse abraço, Eva sentiu tanto felicidade quanto medo. Amanhã tudo mudaria. Amanhã ele saberia a verdade. O último dia do 12º mês chegou em uma manhã clara de primavera. Eva acordou com um peso no coração. Hoje tudo terminaria. O ano de provação havia chegado ao fim. Hoje ela tiraria a máscara e se tornaria ela mesma. Ela vestiu o jaleco cinza comum de faxineira pela última vez. Olhou-se no espelho. A garota que a olhava de volta não era de forma alguma a Eva que havia começado esta jornada um ano antes. Ela se tornara mais forte, mais sábia, mais humana. Aprendeu o valor do trabalho, da dignidade e da honestidade. Aprendeu a ver as pessoas sem máscaras. A caminho do trabalho, Eva lembrou-se deste ano. O primeiro dia, quando Beto a assediou no armazém e Elias a salvou. As conversas com Ana, que a ensinou a ser invisível. Inúmeras horas de limpeza quando suas mãos doíam e suas costas doíam. Mas o mais importante, aqueles momentos em que ela ajudou as pessoas. Quando viu a gratidão delas, a felicidade delas. Quando entendeu que estava tornando o mundo pelo menos um pouco melhor. É o seu último dia certo? Ana perguntou com um sorriso triste. O ano passou rápido. Eva olhou para ela com surpresa. Como você sabe? Ana sorriu. Querida, eu vi sua carteira de trabalho quando a processamos. Um contrato de exatamente um ano e uma condição em comum. Além disso, você é inteligente demais para este trabalho. Entendi na hora que algo não estava certo aqui, mas não interferi. Cada um tem seus segredos. Eva abraçou a faxineira sênior. Obrigada, Ana, por tudo. Você me ensinou mais do que qualquer universidade. Vá, menina, sussurrou Ana.
Vá e faça o que veio fazer. Às 10 horas da manhã, Eva foi ao escritório do diretor-geral. A secretária tentou impedi-la. Onde você vai? O diretor tem uma reunião. Diga a ele que Eva Costa está pedindo uma reunião. Filha de Heitor Almeida. O rosto da secretária se esticou. Ela pegou o telefone, relatou rapidamente. 1 minuto depois, a porta do escritório se abriu. O diretor-geral, Vitor Ramalho, um velho amigo e sócio de seu pai, estava na soleira com espanto no rosto. Eva, é realmente você? Sim, senhor Ramalho. O ano passou. A condição do testamento foi cumprida. Ele a levou para o escritório. Vários gerentes de topo estavam sentados à mesa de conferência. E Tchelter. Todos olhavam para a faxineira que havia entrado no escritório do diretor. Senhores, disse Ramalho, permitam-me apresentar. Esta é Eva Costa, filha de Heitor Almeida, e agora a legítima proprietária da empresa. O silêncio pairou. Então perguntas, perplexidade e choque explodiram. Eva levantou a mão pedindo silêncio. Eu entendo a surpresa de vocês. 1 ano atrás, de acordo com a condição do testamento de meu pai, eu tive que trabalhar como faxineira nesta empresa sob o sobrenome de minha mãe incógnita. Cumpri a condição e agora estou pronta para assumir a gestão. Mas por quê? Perguntou um dos gerentes. Por que uma condição tão estranha? Para que eu visse a empresa por dentro, respondeu Eva calmamente. Para que eu entendesse como vivem os funcionários comuns. Para que eu aprendesse a distinguir pessoas honestas de pessoas vis. Meu pai era um homem sábio. Ele sabia que sem essa experiência eu não me tornaria uma líder digna. A reunião durou 2 horas. Discutiram formalidades, transferência de autoridade e planos. Eva ouvia, respondia a perguntas, demonstrando conhecimento de todos os processos da empresa. Os gerentes gradualmente ficaram impressionados com respeito. Essa garota sabia mais sobre a empresa do que muitos deles. Na hora do almoço, tudo estava decidido. Amanhã haveria uma reunião geral de funcionários, onde Eva se apresentaria oficialmente como a nova proprietária. Após a reunião, Eva foi procurar Elias. Ela o encontrou no laboratório. Ele estava imerso no trabalho, nem notou sua aparição. Elias. Ela chamou baixinho. Ele levantou a cabeça e sorriu. Eva, eu estava pensando em você, no que você queria me dizer. Venha comigo, disse ela. Preciso te mostrar uma coisa. Eles saíram do prédio, sentaram-se em um banco em um pequeno parque próximo. Era um dia quente de primavera. Os pássaros cantavam, o sol brilhava. Elias. Começou Eva apertando sua mão. Preciso confessar uma coisa. Eu não sou quem eu fingi ser. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Meu nome é Eva Costa. Isso é verdade. Mas Costa é o sobrenome da minha mãe. E por parte de pai, sou Almeida. Heitor Almeida era meu pai. Elias empalideceu. O que você é a filha do fundador? Sim, 1 ano atrás meu pai morreu. De acordo com o testamento, para receber a herança, eu tive que trabalhar 1 ano como faxineira com meu próprio sobrenome para que ninguém soubesse. E eu fiz isso. Elias ficou em silêncio. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos traíam uma tempestade de emoções. Então, todo esse tempo você estava me enganando. Ele finalmente disse. Eu não podia dizer a verdade. A condição do testamento era rigorosa. Mas não enganei sobre o principal. Meus sentimentos por você são reais. Tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz, era eu, a verdadeira eu. Verdadeira. Elias sorriu amargamente. Você escondeu quem você é. Desempenhou um papel. Eu me apaixonei pela faxineira Eva, e ela se revelou uma milionária. Não, exclamou Eva, apertando sua mão com mais força. Você se apaixonou por mim. Pela que limpava o chão, lavava as janelas, suportava a humilhação. Pela que ouvia seus sonhos, te apoiava. Dinheiro, posição,
Isso é apenas externo. Por dentro sou a mesma. Elias desviou o olhar. Preciso de tempo, ele disse baixinho. Preciso processar tudo. Eva assentiu, sentindo o coração se partir. Eu entendo. Mas saiba, eu te amo. A pessoa que você é. Honesto, gentil, talentoso. E esse amor não depende de posições e dinheiro. Ela se levantou e foi embora, deixando-o no banco. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela não as enxugou. Ela temeu este momento o ano todo. E agora ele havia chegado. No dia seguinte, todos os funcionários se reuniram no salão principal da empresa. Trabalhadores e engenheiros, gerentes faxineiros, todos. Havia um zumbido de vozes. As pessoas trocavam olhares perplexas. Por que todos foram reunidos? Eva estava atrás das cortinas do palco, vestida com um terno de negócios rigoroso, cabelo arrumado, maquiagem leve. Ela parecia uma líder. Mas por dentro, ela permanecia a mesma Eva que havia chegado à empresa um ano antes como faxineira. Vitor Ramalho subiu ao palco e bateu no microfone. Caros colegas, hoje é um dia especial. Quero apresentar a vocês a nova proprietária de nossa empresa. De acordo com o testamento de Heitor Almeida, toda a sua fortuna e negócios passaram para sua filha. Por favor, recebam Eva Costa. Eva saiu sob aplausos. O salão zumbiu. Alguns aplaudiam, outros sussurravam, outros olhavam com espanto. Ela pegou o microfone e varreu o salão com o olhar. Encontrou Ana com os olhos. Ela sorriu por entre as lágrimas. Viu Elias. Ele estava de lado, seu rosto impenetrável. Olá, começou Eva calmamente. Meu nome é Eva Costa, mas para muitos de vocês, eu era apenas a faxineira Eva. Por um ano eu trabalhei aqui. Limpei o chão, tirei o lixo, limpei o pó. De acordo com a condição do testamento de meu pai. O silêncio pairou no salão. Por quê? Continuou Eva. Porque meu pai queria que eu visse a empresa através dos olhos daqueles que estão na base, para que eu entendesse como vivem os funcionários comuns. E eu vi. Vi injustiça, humilhação, medo. Mas também vi honestidade, dignidade e heroísmo. Ela fez uma pausa olhando para o salão. Vi faxineiros que ninguém nota, mas sem os quais a empresa não funcionaria. Trabalhadores que se matam por centavos para alimentar suas famílias. Engenheiros cujos talentos são sufocados por chefes medíocres. E decidi mudar isso. Aplausos rolaram pelo salão. Ao longo deste ano, ajudei alguns de vocês, anonimamente. Alguém eu ajudei a conseguir uma promoção. Alguém a ter um salário justo. Alguém a se livrar de um chefe cansado. Eu estava nas sombras. E agora que me tornei uma líder, continuarei este trabalho. Mas agora abertamente. Ela se aproximou da beira do palco. Ana Souza, por favor, suba. Ana confusa subiu ao palco. Eva a abraçou. Esta mulher me ensinou a ser humana. Mostrou que a dignidade não depende da posição. A partir de hoje, Ana Souza é nomeada chefe do departamento de limpeza com um salário decente. O salão explodiu em aplausos. Ana estava chorando. Eva chamou vários outros nomes. Pessoas que trabalharam honestamente, mas permaneceram nas sombras. Todos receberam aumentos e novas posições. E então sua voz ficou dura. Mas também vi vileza. Assédio, desvio de fundos, humilhação de subordinados. Beto Lima já foi demitido. Pedro Guzmão também. Roxane Furtado. A lista continuará. Não haverá mais lugar nesta empresa para aqueles que consideram as pessoas material descartável. O salão congelou. Alguns empalideceram. Outros olharam com alívio. Vamos mudar o sistema de pagamento, continuou Eva. Vamos introduzir bônus justos por experiência e qualidade de trabalho. Vamos melhorar as condições de trabalho. Vamos criar um sistema de promoção transparente, onde as habilidades importam, não as conexões. Os aplausos aumentaram. E por último, disse Eva, olhando diretamente para Elias.
Quero agradecer a uma pessoa que me mostrou o que é a verdadeira decência. Elias Monteiro. Eu sei tudo sobre você. Como você cuidou de sua mãe doente. Como trabalhou dia e noite. Como me salvou no primeiro dia do assédio de Beto. Você não merece apenas gratidão. Você merece o melhor. Ela desceu do palco e se aproximou dele. O salão ficou em silêncio. Elias, eu entendo que te enganei. Escondi quem sou, mas todo o resto era verdade. Minha admiração por você, meu apoio, meu amor. Eu amei a pessoa que você foi para mim, simples, honesto, gentil. E não quero estar perto agora, porque sou a dona da empresa, mas porque você é Elias, único e exclusivo. Elias ficou em silêncio. Todos o observavam prendendo a respiração. Você disse uma vez, continuou Eva, que o que importa não são as palavras, mas as ações. Eu provei com atos quem sou. Por um ano fui faxineira, suportei a humilhação, ajudei as pessoas. Tudo isso era eu, a verdadeira eu. E dinheiro e posição apenas circunstâncias. Elias deu um passo à frente. Seus olhos brilharam. Eu estava com raiva, ele disse baixinho. Com raiva por você ter escondido a verdade. Mas você está certa. O que importa é quem você é por dentro. E você é aquela mesma garota que ouvia meus sonhos, que acreditou em mim, que tornou minha vida melhor, mesmo quando eu não sabia de onde vinha a ajuda. Ele estendeu a mão, tocou sua bochecha. Eu amo aquela garota que limpava o pó, aquela que sentava comigo na oficina, aquela que me apoiou quando eu estava mal. E todo o resto é apenas um bônus. Eva sorriu por entre as lágrimas. Ele a abraçou com força para que ela sentisse a batida de seu coração. O salão explodiu em aplausos e gritos. As pessoas riam, choravam, se alegravam. Eva e Elias estavam no centro abraçados e o mundo ao redor deles parecia desaparecer. Apenas os dois restaram. E um amor que havia passado pela provação da mentira e se provado mais forte. À noite, quando as celebrações terminaram, Eva e Elias sentaram-se no mesmo banco do parque. Sabe, disse Elias, agora eu entendo de onde veio minha maré de sorte. Era você ajudando. Eva assentiu. Sim, eu não podia me revelar, mas podia ajudar. Você merecia reconhecimento. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo, por acreditar em mim, pelo apoio, pelo amor. Eles ficaram de mãos dadas, observando o pôr do sol. O ano de provações havia terminado. À frente, uma nova vida. Eva cumpriu a vontade de seu pai. Ela passou pela humilhação, dor, mentiras. Mas também ganhou sabedoria, força e amor. Ela se tornou uma líder digna e uma pessoa digna. E ao seu lado estava aquele com quem tudo isso tinha sentido.